Olha, a palavra de Deus não muda. O Senhor disse, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não daria a outrem, nem o meu louvor à imagem de escultura. Não se constrói igreja desviando dízimos e ofertas. Não se constrói igreja participando de rachadinha, desvio do erário público. Não se constrói, não se edifica, não se contribui para a igreja do Deus vivo, constituindo 2 escritórios caríssimos de advocacia. Não se constrói igreja oprimindo as pessoas. Não se constrói igreja mentindo em audiências públicas. Não se constrói igreja negando o perdão a irmãos publicamente perante as autoridades e está registrado. Olhem, deixa eu dizer uma coisa. Se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estiver aprovando esse trabalho de vocês, a minha alma não será digna de entrar no céu. Olá, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Irmãos e amigos, tivemos no início dessa semana, semana passada até terça-feira, um grande movimento nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus, aqui em Pernambuco, chamado Escola Bíblica de Obreiros. Evento para o qual vieram pastores de todo o Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, de várias regiões do Brasil e até do exterior, para não cultuar, não adorar a Deus, mas para apoiar, dar sustentação, vender uma imagem distorcida que não corresponde à real imagem da direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isto nos prova que nós estamos vivendo os tempos difíceis dos quais Paulo falou há quase 2000 anos, dos quais Jesus nos advertiu há quase 2000 anos. E nós, quando víamos estas palavras proféticas, sempre reportávamos a um tempo lá na frente. Mas louvamos a Deus, porque estamos vendo esta palavra se cumprindo em nossos dias. Esses pastores são homens executivos, exploradores do evangelho, exploradores de gente simples, que fazem da igreja um mercado altamente lucrativo e chamam para si um rebanho de homens, de mulheres, desse rebanho, existem pouquíssimas pessoas que estão tais quais as virgens prudentes que Jesus falou. Mas uma grande maioria estão como as virgens loucas. Fica comigo até o fim e eu vou mostrar algumas coisas a você, provando o que eu estou dizendo. Veja este vídeo aqui. Amem esta igreja. Esta igreja não é produto de confusão, de briga, de divisão, de discórdia. Esta igreja é produto de um trabalho apostólico, avivado, cheio do Espírito Santo. Amem, sintam-se honrados em pertencer a esta igreja. Obreiros, defendam, deem a vida. Não sejam traidores à igreja. Deem a vida por ela. As gerações passam, mas Deus entregou a nós. Vamos guerrear pela igreja, vamos defender a igreja de Cristo. Não sejamos traidores. Não sejamos traidores. Irmãos, o que a gente vê, lamentavelmente, é um gestor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que não tem noção, não tem conhecimento, não tem discernimento, não tem visão do que seja a Igreja de Deus. Ele chama para si o grito, o alvoroço, é como que se fosse uma torcida organizada. Estas palavras, as próprias palavras desse gestor presidente,
vão em desencontro a tudo que Jesus ensinou, a tudo que o apóstolo São Paulo ensinou. E ele fala incoerências nessas palavras. As gerações passam, mas Deus nos entregou esta igreja. Desde quando Deus entregou a igreja nas mãos de homens pecadores, falíveis, mentirosos e por aí vai, como vocês já sabem? Então, quando ele diz que as gerações passam, mas Deus nos entregou, dá a entender que ele se considera eterno e pertencente a uma casta superior a todas as gerações. E o que é importante, irmãos, a gente observar, é que ele trabalha com partição, com divisão. Não sei nem se pronunciei a palavra anterior correta. Mas quando ele diz, sinta-se honrado por pertencer a esta igreja, ele está falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele esquece que a Igreja de Deus, ela foi fundada há quase 2000 anos. Ele não tem discernimento de que esta vida, este trabalho dele, por mais que ele construa, por mais que ele viaje, por mais que ele consagre, por mais que ele grita, nada disso serve para edificar a Igreja de Deus. Não se edifica a Igreja de Deus, Ailton José Alves, colocando obreiros na justiça. Não se coloca edificação, material para edificar, construir a Igreja de Deus, que obviamente já está construída, colocando inimizades, divisões entre pastores, chamando as outras igrejas, quer dizer, aqueles também que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de igrejola, barraco da desobediência e refúgio dos rebeldes. Olha, quando você diz isso, não somente você, mas também aqueles que ouvem, apoiam e concordam com você, estão cometendo um gravíssimo pecado. Porque a igreja é de Jesus. Quem desceu do céu, quem padeceu aqui, enfrentou o pecado, derrotou as trevas, derrotou a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitando através do seu sangue, comprou para Deus homens, povos, tribos, nações e línguas para fazer sacerdotes perante o Deus eterno. Foi Jesus, não foi você, Ailton José Alves. Você é um ponto fora da curva. Você está vivendo agora, atualmente, no século 21. Nasceu no século 20, está no século 21. Você não sabe o que é lançar os verdadeiros fundamentos da igreja com a própria vida. O que você sabe é fazer divisão entre irmãos, é pagar 2 escritórios caríssimos de advocacia para processar irmãos. O que você sabe é vilipendiar, eu não posso ficar calado, o nome da igreja perante a comunidade recifense, pernambucana, brasileira e até internacional, fazendo com que o nome dessa igreja conste em processos cíveis, criminais, em delegacias de combate ao crime organizado. Não se edifica a igreja, não se trabalha a igreja, não se dá sangue. Será que eu, como diácono, vou ter que ensinar a você, Ezequias Soares, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Ailton Júnior, Ailton José Alves e vocês demais obreiros? Olha, irmãos, eu toda vez digo que vou ficar aqui moderado, mas os absurdos são tão grandes que é impossível eu manter a serenidade. Isto me agride, porque eu conheço e retenho a palavra de Deus. Não se edifica a igreja, não se constrói igreja, não se cuida de igreja, promovendo, caracterizando outros pastores como lobos, como devoradores, como agressores, como estrupadores de igreja. Não se defende igreja, agredindo pessoas e impedindo de se cultuar a Deus. Ou Ailton José Alves, olha, eu vou chamar pelo nome aqui, irmãos.
se eu esquecer de alguém, porque Deus vai me lembrando aqui, o Espírito Santo vai me fazendo lembrando, e eu faço um roteiro mental, mas na hora as coisas mudam. Por quê? Não se constrói igreja. Ailton José Alves, Ailton Júnior, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Simas Dias e tantos outros vocês aí auxiliares, Ezequias Soares, Luiz Carlos de Lima, o Wellington Bezerra da Costa, Joel Freire, o Wellington Bezerra Júnior. Olha, vocês estão errados. Se vocês apoiam essas atitudes de Ailton José Alves, vocês são coparticipantes, vocês são atores passivos diante de Deus. Vocês estão agindo com injustiças, vocês estão apoiando o erro dentro dessa igreja. Não se pode construir igreja proibindo Eliezer Rosa, o cantor, o pastor, porque cometeu algumas falhas, mas quem não ouviu as belas melodias e foi edificado pela voz daquele homem que já morreu? Não se constrói igreja proibindo o homem daquele de cantar louvores ao Deus Trino e edificar muitas almas. Não se constrói igreja proibindo Eduardo Silva, aquele instrumento de Deus, de cantar, de falar, de pregar. Não se constrói igreja proibindo Esteves Jacinto de louvar e magnificar a Deus. Não se constrói igreja proibindo Oséias Moura de Paula de louvar e magnificar a Deus com tantas melodias inspiradas. Não se constrói igreja proibindo agora, ultimamente, Eliane Oliveira de cantar a Deus. Não se constrói igreja proibindo tantos outros inúmeros cantores de louvar a Deus nesta igreja. Não se constrói igreja proibindo pregadores que são usados por Deus como verdadeiros instrumentos de Deus para falar à igreja. Vocês, olha, eu vou dizer uma coisa aqui que muitos podem se escandalizar, mas vocês querem se tornar senhor da igreja. Para mim não, para muitos. Sabe qual é esse trabalho? Isso é o trabalho do diabo, que engana, que faz dissimulação. A Bíblia diz que, se for possível, ele se transforma até em anjo de luz. Olha, a palavra de Deus não muda. O Senhor disse: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor à imagem de escultura. Não se constrói igreja desviando dízimos e ofertas. Não se constrói igreja participando de rachadinha, desvio do erário público. Não se constrói, não se edifica, não se contribui para a igreja do Deus vivo, constituindo 2 escritórios caríssimos de advocacia. Não se constrói igreja oprimindo as pessoas. Não se constrói igreja mentindo em audiências públicas. Não se constrói igreja negando o perdão a irmãos publicamente perante as autoridades, e está registrado. Olhem, deixa eu dizer uma coisa. Se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estiver aprovando esse trabalho de vocês, a minha alma não será digna de entrar no céu. Eu digo isso com uma convicção tão grande, porque a palavra de Deus é fiel. Esse trabalho aí da Escola Bíblica de Obreiros, cenas mirabolescas, televisão, parecia mais uma passarela de modas, grandes negócios. Eu já participei anualmente 2 ou 3 seminários internacionais em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E as empresas fazem tudo para demonstrar o seu conhecimento, os seus produtos, as suas inovações, as suas novidades. Colocam estandes, colocam as pessoas para convencer, para explicar que são as melhores, prova a eficácia dos seus produtos e vendem muito bem. Josué Augusto já participou de seminários internacionais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, compreenderam, irmãos? Em Salvador, aqui próprio aqui em Recife, seminários internacionais. E vocês estão na mesma modalidade de vender o produto de vocês. Uma imagem falsa, uma santidade falsa, livros que não são inspirados, porque qualquer pessoa que ler a Bíblia pode escrever, ou seja, transcrever. É só meditar um pouco
e escrever esses livros, mas vocês estão explorando comercialmente a igreja de Deus. Irmãos, e para encerrar, os irmãos dizem para mim, Josué, faça os vídeos menores, mas eu tenho essa dificuldade. Porque se eu for falar a respeito desse assunto, eu falo aqui 2 horas ininterruptas. E essa torcida organizada, Ailton José Alves, que você tem organizado, não esqueça que Fidel Castro tinha comícios, palavras ali de perfilado e a população ouvindo palavras, comícios, mensagens que duravam até 8 horas. 8 horas. Não esqueça que o Lenin, o Stalin, promoveram transformações mundiais e muitas pessoas seguiram a sua filosofia de vida. Muitos enganados, muitos querendo estar perto do poder, muitos pelas maldades que estavam no seu coração e muitos porque estavam se beneficiando financeiramente. A mesma coisa. Espírito Santo de Deus, Igreja de Deus, não é isso não. Ailton José Alves, Ezequias Soares, José Carlos de Lima, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, vocês são atores. Vocês agem como que se a plateia, a Igreja de Deus fosse um circo. Olha, deixa eu dizer para você, você esquece esse Ailton José Alves nesse discurso inflamado, chorando. Qualquer ditador tira lágrima das pessoas, sempre tirou e ainda tira, mesmo com as atitudes e ações mais perversas do mundo. Compreenderam? Não precisa eu aqui nominar. Então esse povo que grita como que seja uma torcida futebolística organizada, isso não é igreja não. Igreja é contrição, é arrependimento, olha, é choro, é perdão, coisas que vocês não têm. Vocês são exaltados. Eu falo e falo com autoridade na palavra de Deus. Você sabe por quê? Esse evento não é de Deus e o Espírito Santo de Deus não está lá. Por quê? Quem entrou devendo, saiu devendo. Quem entrou desempregado, saiu desempregado. Quem entrou doente, saiu doente. Quem entrou oprimido, saiu oprimido. Quem entrou intrigado, saiu intrigado. Quem entrou com fome, saiu com fome. Isto não é o ambiente onde opera o poder sobrenatural, que transforma, que cria, que regenera, que muda. Isto é uma pura encenação. Isto é fruto da mente doente, vazia de Deus de vocês. Então, cria uma torcida organizada. Sinta-se honrado por participar desta igreja. Eita mentira tão grande, eita coisa errada, desconexa de Deus, desconexa do Espírito Santo. Quando Deus está presente, olha, há choro, há contrição, há arrependimento, há abraço, as indiferenças são desfeitas. Mas aí não, você conclama, Ailton, para que cada vez mais haja uma divisão, haja um orgulho, haja uma barreira, haja uma separação. E dizer que isto é culto a Deus é mentira, é farsa, é engodo, é obra do diabo, não é de Deus. Eu digo pela poderosa e santa, bendita e infalível palavra de Deus, que é imutável. Olha, em 2 Coríntios, Ailton José Alves, Ezequias Soares, eu não vou nem nominar aqui José Carlos de Lima, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, 10, 3 e 4 diz: porque andando na carne, não militamos na carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: pastores nominais, cuja melação de óleo já passou de vocês há muito tempo, a unção de Deus não repousa sobre vocês. Se no arrebatamento da igreja vocês não mudarem, vocês farão parte daqueles que vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, se bem que vocês não expulsam. Não pregamos o teu evangelho. E Jesus vai dizer: olha, não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? É não perdoar, é mentir na justiça, é processar irmãos, é pagar 2 escritórios de advocacia caríssimo com dinheiro da igreja, é enriquecer ilicitamente, é oprimir, compreendeu? É praticar a injustiça. Vamos ver aqui
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é a armadura da carne, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que tem sido o companheiro de vocês, porque vocês estão fazendo as obras de Satanás. Porque intriga, inimizade, porfia, separação, isso é obra do diabo, não é de Deus. Por quê? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não se combate as hostes espirituais da maldade mentindo em audiências, oprimindo, compreender, irmãos, enriquecendo ilicitamente, proibindo irmãos de louvar a Deus, como eu já disse no templo, inúmeros pregadores, agindo com opressão. Cadê Natanael Balé? Ailton José Alves, igreja. Então vocês quererem enganar, vocês estão se enganando, ou vocês abrem os olhos, dão basta nessa situação. O Ailton vai ser o responsável pela perdição de muita gente, porque não examinam, não leem a Bíblia, comem qualquer coisa e os dias vão passando. Então, continuando aqui, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, não é com a mentira, principalmente em audiência, em depoimentos, em Ministério Público, Polícia Federal, na Justiça Comum, na Justiça Criminal. É cingido os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e não da injustiça, como eu falei aqui anteriormente. Assalariar obreiros que apoiam você, Ailton José Alves, com 100 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, dá ajuda de custo, ajuda pastorais, enquanto muitos outros obreiros estão padecendo necessidade com sua mulher e seus filhos por esse estado afora. Agir com justiça não é colocar seus filhos participando do filé mignon, tá entendendo? É do caviar nos Estados Unidos, na Europa, em Caruaru, e mantendo os seus obreiros num lugar de difícil acesso como castigo, tirando outros, colocando no banco, dizendo aqui que também não prega, aqui não canta, enquanto eu for pastor. Agora, chega diante da plateia, aí quer dizer, defenda a igreja. Você está lidando com torcida organizada? Não, meu irmão. É preciso você saber que você está lidando com o povo, que não é de rei, não é de presidente, não é de sheik, é de Jesus, que com seu sangue comprou para Deus povos, tribos, nações e línguas, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, não é da guerra. Esse evangelho que chama as outras igrejas de igrejola, barraco da desobediência e refúgio dos rebeldes, chama pastores outros que só querem ganhar ovelhas, não lobo, de estrupadores, lobos devoradores. Isto é evangelho da guerra. E evangelho da guerra é um evangelho mentiroso. E Paulo disse, olha, se vier outro pregando o evangelho, ainda que seja um anjo do céu, ou eu mesmo, não creiais. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a realidade. Compreenderam? Essa administração continua. E vejam aí como ele está esbelto, magrinho, rosado, gritando. Nunca vi chorar tanto. Sabe o que é isso? É o fruto da injustiça. Sabe o que é isso? É o fruto do pecado. Por quê? Esse homem sabe que aqui as pessoas padecem com fome dentro dessa igreja. Desemprego. Compreenderam? Muitos oprimidos por espíritos diabólicos, doentes, sem acesso a médicos, a tratamentos, que às vezes são coisas muito simples de se resolver. Mas essa vida de rei que ele tem, quando ele precisa fazer tratamento de saúde, vai para o exterior. Quando ele precisa fazer qualquer cirurgiazinha, vai para o exterior. São tratamentos de saúde caríssimos. Eu acho que ele tem vergonha de dizer que é doente, porque todo mundo sabemos, todos nós sabemos que ele é cometido de algumas crises, mas ele pega o avião e vai para o exterior se tratar, dizer que vai fazer missões. Entenderam, irmãos?
Essa é a realidade. Planos de saúde caríssimos que, na realidade, operam não somente aqui em Pernambuco, não somente no Brasil, como até no exterior. Aí ele vai com o teu dinheiro. Aí eu vou repetir mais uma vez. Quem entrou doente, saiu doente. Quem entrou oprimido, saiu oprimido. Quem entrou desempregado, saiu desempregado. Quem entrou com fome, saiu com fome. Quem entrou intrigado, saiu intrigado. E com uma diferença. Ezequias Soares, José Carlos de Lima, Joel Freire, Wellington Bezerra da Costa e tantos outros que vieram, voando em asas de ferro, pássaros com asas de ferro, com o custo das pessoas que estão padecendo necessidade e desemprego, orando para Deus abençoar. Então entraram e saíram na mesma condição, e eles saíram mais ricos. Ailton José Alves recolheu milhares e milhares de reais, vendendo o livro, vendendo a palavra de Deus, compreendeu? Contribua, oferta, dízimos e ofertas. O Ezequias Soares vem com essa mala dele, que não tem nada de inspiração, vender, explorar aqui os irmãos de Pernambuco. E agora é Judite lançando o livro. Os irmãos chamam de calango magro, aquele calango magro aí que desejou câncer às pessoas, câncer na garganta, né? E tem que defender o homem íntegro. Íntegro o quê? Esses homens são tão cruéis que distorcem a realidade. E a Bíblia já fala tudo através dele, lançando livros. Tá entendendo? Isaac Silva lançando livro. Todo mundo lançando livro. Fazem da igreja um mercado altamente lucrativo. Nós aqui temos muitos, mas muitos assuntos para tratar. Mas infelizmente o tempo não nos ajuda, irmãos. Abram os olhos, não se deixem enganar. Os dias estão cumpridos, os sinais estão cada vez mais aflorando. Olha, e aqui não é para pregar a volta de Jesus, mas para dizer que esses desvios de conduta, essa dissimulação, esse erro, essa mentira, esse engano dentro da igreja que eu conheci, é também um grande sinal dos fins dos tempos e das proximidades da segunda volta de Jesus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.